Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal. Obrigada demais por vocês estarem aqui. A gente vai começar um papo informal maravilhoso, falando de cultura, falando da arte. Não aquela que eu já conheço, né, que é a música, né, mas eu estou muito curiosa de saber desses festivais todos que vocês fazem, do cinema, do teatro. Como diria o nosso poeta Luiz Melodia, teatro, boate, cinema. Né? Mas antes eu gostaria de avisar todos vocês que nós aqui, nós estamos recebendo doações de cesta básica. Se vocês quiserem doar, manda para a gente nesse endereço que está aqui embaixo e a gente vai distribuir essas cestas na estrutural. Tem muita gente precisando da sua, da minha, da nossa ajuda. E eu já começo com uma provocação. Provoca. Não provoque! A cultura está inserida como alimentação básica nessa cesta? É preciso ter livro, é preciso ter música, é preciso ter alguma forma de veiculação da arte e da cultura, sobretudo a arte também feita em Brasília, porque também é alimento básico para a cabeça, né? Afinal de contas, nós temos entre um par de ouvidos, cérebro, como diria o subtítulo de um livro meu chamado BAM. Então, aproveitar que essas cestas estão sendo doadas, né? Inserir produtos culturais também como alimento. Um livro, né? Um livro, um CD. Não sei se o povo ainda escuta acho que é difícil. Com isso aqui, né? Pois é. Com isso celular, aqui, né? É difícil, né? Mas uma ideia maravilhosa. Não é? De incluir aí um livro, né? Você falando de alimento, da cultura, eu não trabalho, eu sou a Glória Teixeira, né? Isso! eu sou cineasta, mas eu também trabalho com muitas outras áreas, né, da arte e da cultura, e essa semana mesmo estivemos um grupo de 10 pontos de cultura que formam um pontão distribuindo alimento cultural. Que maravilha! Que nós estivemos numa escola, cada ponto com uma oficina gratuita, e os pontos de cultura aqui em Brasília, importante até deixar essa informação de que toda pessoa, todo grupo, toda associação que se considerar um ponto de cultura pode se cadastrar como ponto de cultura. É só entrar no site da Secretaria de Cultura e se cadastrar como ponto de cultura, porque virão os editais aí, né, pela PNAB, e somente quem tiver cadastrado vai poder concorrer, e os pontos estão na periferia, em todas as periferias de Brasília, não somente, né, no centro da capital, mas todas as cidades satélites. Nós estamos, inclusive, fazendo um cadastro de quem quer se colocar como ponto de cultura, mas a Secretaria de Cultura está aberta a fazer esse cadastro. E aí, sim, a gente está trabalhando esse alimento, Tim, que você acabou de falar, importantíssimo, nas periferias, onde a gente está oferecendo esse trabalho muito bacana. Ponto de cultura. Que maravilha. Pontinhos e pontões de cultura, cadastrem-se. Que legal, a cultura, né, para o pessoal carente de cultura, que isso que é fundamental, né? É isso aí, né? Isso. Então, através do alimento, vai linkando e leva, por isso que a Secretaria quer que todo mundo, né, se cadastre, sim, né, para todas as cidades satélites, porque eu sempre digo que a cultura tira a criança que mora na periferia, os jovens que moram na periferia, da marginalidade. Por isso que eu acho importantíssimo a arte, a cultura ser inserida, implantada nas periferias, porque quando ele se descobre, né? Se descobre, né? Ele vê que ele tem um talento, a cabeça dele vai ocupar para aquilo e ele vai deixar de ficar na marginalidade. Quer dizer, eu sempre digo que deve salvar as crianças da periferia
com a arte e a cultura. Deixa eu me apresentar também. Isso, eu já ia te falar. Esse que vos fala, assim, e eu adorei essa história que você colocou do livro, porque eu queria saber desse livro teu aí que você falou. Então, Apresente-se, jovem. muito bem, sou Tim Martins, eu sou um artista, sou músico, sou escritor, sou ator também. E a Cris estava falando, eu tenho algumas, como é que se diz? Diversidades, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas resumindo é isso, um artista daqui do Brasil. Mas a Cris estava falando sobre essa importância da cultura, e eu estava me lembrando do Villa-Lobos, que já naquela época já inseria a música como um veículo para transformar vidas, né? Entendendo não só a música para formar músicos, mas a música como disciplina em sala de aula. E aí vem outros pedagogos, tantos que já falaram da importância da arte para movimentar a vida das pessoas e, na verdade, ressignificar e abrir caminhos, né? A importância da arte como um todo. A Glória começou o texto dizendo dos pontos de cultura, e agora foram nomeados, né, aqui em Brasília, entes culturais, novos cadastros e agentes culturais. Então, a gente está num momento de pura efervescência da arte, né? É importante a gente prestar atenção que esses movimentos acontecem a partir de cada um, em todos os pontos, né? Em todos os lugares. Esse teu livro, Sim. que eu queria saber, como é que é o nome desse livro? Que ele, qual que é o conteúdo dele? O BAM, Poesia para quem tem entre um par de ouvidos e cérebros, eu me lembrei dele porque estava falando de alimento, né? E alimento para a cabeça é a própria cultura, né? Foi um livro que eu lancei já tem algum tempo. Depois dele eu lancei outros livros, mas o BAM, ele tem muito a ver com a música, porque é uma onomatopeia, uma brincadeira com a sonoridade das palavras, né? E a poesia é a letra musicada, né? Então eu faço brincadeiras com as sonoridades. Na época foi um livro que foi lançado com um documentário, um CD e o livro de poemas, né? Um livro de poemas trabalhando essa questão da transcendência, das possibilidades artísticas a partir da letra, né? Da letra e da melodia que a gente musica, desse verbo musicar, a partir das palavras, da força da palavra. Então é isso. O BAM foi um livro bem interessante ele. Você vê a versatilidade dele, o que ele gerou, né? Você falou, gerou um filme, um documentário, documentário, um CD, um CD, né? Musicou, criou um filme, foi para o cinema, foi para o teatro, foi para a música e por aí foi. De que ano que é esse livro teu? Você sabe por que eu estou perguntando? Uma coisa que eu percebo, assim, várias pessoas falam assim, eu ainda tenho exemplar em casa. Você ainda tem alguns? Olha, eu tenho alguns que eu tenho uma meia dúzia. Não é porque sempre sobra, né, Cris? Sim. A Cris Moisés, eu apresentei a Cris Moisés. Eu me apresentei, sou Cristina Moisés, sou produtora de cinema, produtora cultural, estou aí trabalhando há muitos anos, iniciei na cultura, foi onde eu conheci o Tim, realizando os meus saraus de rua, onde você também, Célia Rabelo, participou. Virei né? atriz. E os saraus, eles tinham esse objetivo, né, de levar a cultura para todo mundo. Foi a partir do momento que você não cobra o ingresso, você dá oportunidade para todos assistirem. Tanto que, na época, nós tínhamos meninos de rua que moravam ali, ficavam ali na 107, 108, e eu colocava eles para serem meus seguranças, para ajudar a trabalhar na montagem, na desmontagem. Então, desde aquela época, né, a gente trabalhava com isso. E eu realizava também, né, eventos beneficentes para arrecadar alimento através da arte, né? Acho que você também participou. Através da arte, através da música, do teatro, eu realizava uma programação intensa e as programações holísticas também para arrecadar alimento e ser doado para o Hospital do Câncer Infantil Abrace. Eu me lembro, Cris, então, até já entrando um pouco numa ideia
Porque você não tinha financiamento, era tudo um É. trabalho desde sempre independente, né? Sempre produções independentes. E ali a gente criava de que forma poderia gerar dinheiro para poder pagar o som, pagar os panfletos, pagar os cartazes. Então, eu criava feiras de artesanato e artes plásticas, e aí, como eles poderiam vender os seus produtos e ter o dinheiro para si, então deles eu cobrava uma quantia mínima pelo espaço, porque com aquele dinheiro, aí eu pagava o som, com aquele dinheiro eu pagava para fazer os panqueques. Naquela época, a gente precisava das gráficas, né? Hoje também, né? Mas hoje, com as redes sociais, isso já Deu uma Minimizou, diminuída, né? até Essa é coisa bom da pro meio rede social, ambiente. Crise, e Tim também. Me preocupa tanto essa coisa da leitura também. As pessoas estão lendo, sabe? É uma coisa que eu me pergunto. Você sabe, assim, tem umas coisas que acontecem na vida da gente que são interessantes, né? Eu tenho uma tia de quase 80 anos, ela mora sozinha na roça. E aí a gente vai lá, aí leva um lenço, leva um chinelo, leva uma coisa, ela fala, eu não quero isso. Isso eu não preciso disso na roça, por que vocês não trazem um livro para mim? Já tem meses que eu estou lendo, e literalmente, bula de remédio, ela lê a bula inteira quando não tem nada para ler, e isso é sério, não é nenhuma piadinha, nem nada. Coisa bonita isso. Ela lê o que tiver, ela lê a mesma revista não sei quantas vezes, e ela cobrou isso da gente, e eu pensei, olha para você ver, ela não tem rede social lá, ela não tem essas coisas, né? E ela é idosa. E o jovem hoje, como é que está? Né? Você colocou isso, né? O Tim trabalha com a palavra também, né? É preocupante, não é? O jovem mal conversa, eu acredito que ele mal conversa. Eu vejo quando eu vou trabalhar, e muitas vezes os pais sentam à mesa, o celular o tempo inteiro. E os pais também. A gente vê isso. Todo mundo. Também. Né? Teve uma situação que aconteceu comigo, abrindo aqui um pouquinho, eu estou cantando e tinha um pessoal na minha frente. A criança assistiu um desenho animado. Numa altura, mas numa altura, eu chamei a superintendente lá, que eu trabalho no hotel, né? E perguntei para ela assim, eu falo ou você fala? Porque aquela criança está atrapalhando. Eu cantando, competindo Assim. com aquele desenho animado. Sim. Eu falei, esse entretenimento é ótimo, mas ela poderia, porque eu já falei para o pessoal dentro do hotel, bota um gibizinho, coloca uma caneta, um papel para desenhar, para um entretenimento, né? Ficar difícil. E aí ela foi lá, falou com o menino, nossa, mas eu levei uma ferroada tão grande. Então, assim, poxa vida, eu só queria que ele parasse um pouquinho para não atrapalhar, porque a gente canta muito baixinho, né? Mas É muito isso louco aí isso, é né? educação, Mas quando é eu louco falo, isso. educação. Porque Tá as faltando pessoas, elas estão no seu show, por exemplo, mas elas estão preocupadas em registrar o momento e às vezes ficam de costas para você e vão tirar foto e não estão exatamente ali naquele lugar, né? Estão num outro lugar, numa virtualidade, estão postando, estão filmando, estão fotografando. Quer dizer, não é só uma questão do desrespeito às outras pessoas que estão vendo o show e estão interessadas, né? Mas é ela própria, porque também ela não está em lugar nenhum, né? Agora a gente está... Você falou da criança, e tem uma série que os pedagogos e psicólogos estão conversando muito agora, e o cinema se propõe a essas discussões com muita propriedade, chamada Adolescência, em que são debatidos as questões que envolvem rede social, bullying e a adolescência no meio disso. As crianças dentro de quarto, a falta de comunicação, as dificuldades todas, né, da porta para dentro, a questão da independência, e você achar que você está com um filho seguro dentro de casa, dentro do quarto, que está protegido. Não é nada disso. Não é nada disso. Não tá. Né? E sobretudo porque isso está acompanhando, inclusive, no entretenimento, né? No show, no espetáculo, na escola, enfim. É muito difícil lidar, né, com essas questões. E essas telas, né, que as crianças ficam agora todos em tela, eu acho que está tirando eles da leitura. Com certeza. Não estão lendo, até mesmo para ir no cinema,
Porque eu falo que, por causa da internet, né, por causa da tela, está levando todo mundo para assistir filmes no celular ou dentro de casa e não estão indo para o cinema. Mas porque vocês é muito que fazem- melhor ir no cinema assistir o filme, não ficar... Sim. Mas vocês que fazem teatro, cinema e tal, vocês trabalham muito com criança? Vocês inserem a criança também nos filmes que vocês fazem? Sim, Eu acho que tem um aspecto interessante, porque você tem um veículo que antes, quando eu era mais jovem, que eu ia para uma biblioteca pesquisar numa enciclopédia, né, pesquisar um livro. Antigamente era assim. Então, hoje você tem um acesso a informações. Como professor, que eu dou aula também, você não precisa dar o conceito mais, porque o conceito todo mundo já sabe. O que é, para que serve, todo mundo tem ali, já não precisa. Então, você vai demandar situações de desdobramento da informação. Então, é um aspecto positivo que você tem, né, na palma da mão. Eu encomendava discos que demoravam 3 meses para chegar, discos importados, né? Ou seja, para eu ter acesso à informação era muito complicado. A gente ouvia um filme que tinha sido lançado para assistir um show. Quantas vezes você tinha que se deslocar, né, para ver shows? Hoje você tem até exibição de espetáculos musicais, óperas, entre outros, nos cinemas, né? Você tem hoje, portanto, então você tem acesso à informação com mais. Agora, o grande lance é garimpar, é saber ser seletivo. E essa galera não tem repertório para poder selecionar o que devo deixar de ver, né? O que é dispensável e o que é essencial, né? Então tem essa dificuldade e ficam presos aos shorts, né? Aqueles cortes, né? E aí a desinformação é muito grande, é o império das fake news e, né, E agora com IA, né, a gente tem que ter um cuidado incrível. Eu tenho IA no meu celular e me ajuda bastante com pesquisas diversas. Mas eu resolvi perguntar a IA que mal ela poderia fazer a mim. E a resposta foi estarrecedora. Ela respondeu tudo que ela pode fazer, inclusive invadir minha conta bancária. Nossa. Ela disse tudo. Aquela coisa, você falou assim, eu tenho IA no meu celular. E você não pode tirar esse IA. Não, poder pode. Eu perguntei para ela como? Ela me deu todas. Não, pergunta para ela própria. Eu já tentei. Ela te dá um retorno. Para mim, ela deu um retorno. Não é fácil, não é simples. Eu que não entendo muito dessas novas tecnologias, mas tem como. Eu vi o Bill Gates. Mas é complicado. O ex-dono da Microsoft, né, o ex-presidente e tal, e comentando sobre as inteligências artificiais, né, como é que elas vão predominar e, enfim, o que vai sobrar, né? E ele falou uma coisa que eu já tinha deduzido, que é essa questão que fica da criatividade, que é coisa humana. Né, como lidar com a criatividade, fazer uso dela e tal, porque as questões relativas, por exemplo, à tradução de um livro, já se resolve, tecnicamente falando, mas não quando você vai traduzir uma poesia. Aí ela impera, ela empaca, né? Agora, você viu, por exemplo, Celinha, a questão das músicas que são feitas com aplicativos de inteligência artificial, a facilidade, né? Algumas empresas multinacionais estão utilizando os aplicativos, os programas, para fazer propagandas. Então não precisa mais de um cenário, não precisa mais de ator, entre aspas. Você não precisa, né? O famosa música do Petrúcio, eu não preciso de você, o mundo é grande, o futuro me espera. Está tirando, acabando com o mercado de trabalho. Agora, me diz uma coisa que não é uma pergunta, eu queria que vocês falassem a respeito de qual é a sensação de você ganhar um prêmio, de você ser contemplado, de você ganhar um recurso. Como é que sensação é essa? Glorinha, eu já ganhei muito, mas eu sei que tem gente recordista aqui e tem gente também que ainda está trabalhando e está fazendo mais. Vamos falar sobre quantos candangos daquele dia? Naquele dia filme? Foram 4. 4? Foram, do filme Dulcina. Isso. Muito quando merecidos. A gente faz pelo menos assim, eu vou falar por mim, não vou falar
pelos outros. Quando eu escolho um projeto para trabalhar, eu sempre penso muito no que ele vai trazer para quem vai assistir, sabe? Show. Eu não penso assim, eu gosto demais disso daqui, mas será que isso daqui traz algum resultado? Isso é importante? É importante para os jovens? É importante para quem, né? Que tipo de público eu vou beneficiar e tudo mais? E quando eu escolhi falar da Dulcina e dos ícones todos da cultura que estão dentro do filme Dulcina, como a Fernanda Montenegro, a Anissete Bruno, a Françoise Fourton, a Daisy Lucide, A Maia, Tereza Maia. Tereza Amaio, tanta gente, é ruim quando a gente começa a falar nome e deixa alguém, né? Emiliano Queiroz. É bom que as Murilo pessoas vão procurar assistir o Rosa, filme para poder. Ruth de Souza, a primeira negra brasileira a fazer televisão, teatro, essas coisas todas. Então, são figuras importantíssimas da cultura brasileira que estão ali, né? Então, quando eu comecei a fazer Dulcina, eu pensei assim, eu vou falar sobre uma mulher importantíssima, essa mulher é fabulosa, ela é isso e tal, e pensei, nossa, vai ser maravilhoso, perfeito. Quando eu comecei a conhecer essas pessoas e nos tornamos amigas, sabe, assim, de passar Réveillon, eu passei Réveillon na casa da Anissete Bruno, sabe, isso para mim é um negócio Adoro que ela. Ai, que coisa linda, Françoise Fourton e eu éramos amicíssimas, né, ainda somos, ela está em outro plano, mas, enfim. Quando eu comecei a entrevistar essas mulheres, eu pensei, nossa, mas isso aqui cresceu muito, porque antes eu ia falar de uma mulher. As histórias vão se desdobrando, né? Agora eu estou falando dos de principais várias. ícones do teatro e da televisão, porque eles começaram, né? E aí vai, conversa vem, com o outro e tal. Na hora que eu fui editar o filme, eu percebi uma terceira coisa, que a gente não consegue com documentário, com ficção, você sabe exatamente aonde você vai chegar. Mas com documentário não é da mesma forma. Você sabe sim para onde você está indo, mas exatamente como você vai chegar no final só quando você termina a edição. Não é, Cris? E aí, quando eu percebi que fui pegando a fala de uma, aí ouvia a outra, e ouvia outra, e aí eu comecei a costurar aquilo junto com o editor e o montador, né? E eu percebi, assim, que eu estava traçando a trajetória do teatro brasileiro desde a década de 30 até hoje, que foi quando essas mulheres começaram a realmente mudar tudo que nós éramos em relação ao teatro, né? Cris conhece, sabe, viu, né, também o trabalho. E aí, eu pensei, eu construí um documento importantíssimo para a cultura brasileira. Porque o cinema tem um detalhe que eu acho, Cris, não sei se você pensa também que faz cinema, a responsabilidade de fazer cinema é imensa. Toda arte é muita responsabilidade, mas aquilo que fica para sempre, porque quando eu digo para sempre, é porque essas novas tecnologias, né, que a gente tem hoje, elas são capazes de segurar um produto de audiovisual para 1000 anos aí brincando. Sim. E a responsabilidade é muito grande, porque você está falando de um tempo, de um lugar, né? Você está falando de uma história, de um povo. Você tá falando... E já aconteceu também de vocês assim, fiz um cinema, fiz um filme, fiz não sei o que, esqueci de colocar fulano de tal, que você está falando de tantas pessoas que têm um nome, é impossível a gente colocar todo mundo. Exatamente. Aí que você fala, caramba, esse eu não podia. Você não sabe aquela coisa a quantidade, Célia, de gente que chega para mim e fala, como que eu não tô no filme da Dulcina, se eu fiz a primeira peça ao lado dela? Aqui em Brasília, não tem como, gente, é 1h30 de filme para contar. É um sofrimento para você ter que contar da década cortar. de 30 até Mas agora. você mesmo falou que ficou durante 13 anos estudando Dulcina. Sim. Foi. 13 anos fazendo filme. Foi. E que você filmou um monte de Eu tenho 40 horas, e que você Cris. não conseguiu
não conseguiu Tem como. colocar tudo que você Tinha que ser uma deveria série. fazer até em série. É. Em Tinha que ser uma série. para poder... Eu tenho 40 todo mundo, horas gravados. O E depoimento da Fernanda Montenegro é maravilhoso. é né? incrível, né? Que mulherão. Sim. Fernanda, Nossa. ela vai lá no É. fundo, sabe? Assim, e ela fala mesmo que ela tem que falar. E Enfim. você sabe o que eu pensei agora? Veja Uhum. só, você teve a ideia de fazer um documentário sobre Dulcina de Moraes, Sim, uma grande mulher do teatro. sim. E por causa dela, através dela, você foi em busca de outras mulheres notáveis, importantes, para serem entrevistadas. Então, olha só o que você gerou aí. A partir de uma mulher, você acabou mostrando, apresentando, levando várias mulheres do teatro, Várias. mostrando os seus trabalhos, as suas personalidades, né? A forma como elas atuam e são, né? No dia a dia. Você vê o que você desencadeou. Estou falando da importância. Aí, às vezes, a importância mesmo de um trabalho. No seu caso, o documentário. Porque um documentário é isso, é entrevistar e aí você vai saindo entrevistando várias personalidades ou celebridades, né? Agora, fala da produção para a gente, como isso é difícil, Cris. Você é produtora de cinema. Gente, isso aí é a coisa mais complexa para a gente, porque ideia tinha. A gente tem de monte, né? Nossa, mas consegui Célia, a gente tem de viabilizar. monte, mas viabilizar. Fazer produção, eu considero a coisa mais difícil e não é valorizada. Não é reconhecida pelos próprios artistas. Os artistas... Que isso? Não. Vou falar isso. Os artistas... Hoje em dia, os artistas... Vários artistas acham que eles, por si só, podem chegar e falar com o empresário, isso e aquilo. Só que eu sempre digo, cada um tem que estar no seu setor, porque cada um sabe lógico. fazer. E trabalhar em produção é muito difícil, porque eu digo o seguinte, você tem um negócio ali no papel. Está tudo escrito no papel. E aquela coisa do papel tem que sair do papel para virar realidade. Seja na música, no teatro, no cinema. No cinema eu sou fascinada, porque sai do papel e vai para a tela. Ou seja, você dá vida para aquilo. Por isso que eu gosto de estar dentro da sala de cinema. Porque quando eu estou dentro de uma sala de cinema, eu fico lá dentro do filme. Eu não fico simplesmente como uma telespectadora, um público. Eu entro lá dentro. Mas você consegue assistir um filme com esse olhar hoje só de espectadora? Não, hoje eu vejo como Pois é. crítica, hoje eu vejo várias coisas que acontecem ali, uma questão de continuidade, por exemplo, o figurino tal, a gente acaba, né, reparando tudo. Vamos pensar mais ou menos assim, explicando sucintamente, né? Tem um produto que é um filme, né? O que vem antes, durante e depois, né? Sim. Que é a produção toda, né? Pós-produção, pré-produção. Que é a pré-produção, a produção e a pós. Então, a pré-produção, que é a coisa... Todos são trabalhosos, mas esse é mais trabalhoso porque você precisa de recurso para fazer a coisa. Viabilizar, né, o Então, projeto. Todo mundo gosta de acarajé. Então, O trabalho que dá para fazer que é. É o trabalho que dá para fazer que é. Engraçado, vocês, assim, aí vocês estão fazendo um filme, eu fico aqui só viajando, você eu gosto de estar lá dentro. Então, eu vou fazer agora uma pergunta. Como é para vocês? Vocês estão fazendo o filme, tá tudo andando muito bem, e de repente o ator principal morre. Ai, aconteceu comigo. Aconteceu? Não, mas é complicado. Durante a filmagem? Tá filmando. Eu tive que trocar uma atriz um dia tá antes. Filmando. Tá, e aí, resultado, não deu certo, não saiu do jeito que eu queria. O filme tá aí, eu não mostrei ainda, porque eu sou muito crítica. Então, realmente teve uma questão assim. É muito complicado, porque aí vai entrar a perspicácia do diretor, porque o diretor tem um roteiro. Ele, como diretor, ele pode modificar o roteiro. O diretor pode. Aí acontece um imprevisto desse, ele tem ou ele mata,
Não tem como. o personagem, eu acho que às vezes ele Depende. mata. Se for a personagem principal, você não começou a filmar, você está com a produção todinha montada, o set está ali, você já gastou o dinheiro todinho naquilo. Aí, de repente, acontece um fato desse que você colocou. Você tem que pôr outra pessoa no Ou vai lugar. substituir, mas aí E aí, depende. se a outra- Mas Tá, aí eu sei que você depende. coloca uma Lembra? pessoa em outro lugar. Eu digo assim, caramba, para vocês que escrevem, que produzem, não sei o quê, peraí, eu vou Eu nem vou penso fazer igual o nisso. Vanis. Não dá nem Vou pra pensar nem nisso. Começar. Não, mas tem que estar preparado. Quantos? É o filme de Hollywood, o rapaz estava filmando e tinha a cena do revólver. Pá! Acabou. O outro estava gravando não sei aonde, foi tomar um banho no Rio. Glória Pérez. Por aí vai. Eu estou tentando. Ah, você está vendo Entender. na novela. Chico Buarque. Ah, O Chico Buarque, quando lançou um disco, as primeiras prensagens do LP, ele levou para casa, ouviu e disse: isso aqui não tá legal. Isso aqui volta, recolheu as cópias e ele foi E faz tudo de foi novo. fazer de novo. É. É um custo, por aí, né? fazer de novo. É complicado, mas às vezes você tem que recomeçar do zero, né? Agora eu preciso falar só uma coisa sobre produção e produtor. vai ficar mais Todo pertinho ali do seu mundo microfone. acha, todo mundo acha que o produtor tem que ter dinheiro para fazer a coisa acontecer. Não. O produtor ele tem que viabilizar para a coisa acontecer. Vai sair o barulhinho da sua piscina todinha aí na mesa. Então ele tem, Vambora. desculpa. Então Nada. ele tem que aí eu falo que o produtor também ele tem que ser criativo, ele tem Sim. que usar toda a sua criatividade para ir em busca das pessoas que podem te ajudar a fazer uma determinada coisa para o filme. Então, você tem que construir, o produtor tem que construir todo o filme na cabeça dele, ele leu, tem que sair do papel, como ele vai trabalhar para ir em busca de cada coisa para poder a coisa funcionar. Cris, sabe o que muito a gente não tem? complicado. Aqui em Brasília, a gente não tem, pelo menos eu não tenho, e uma quantidade grande de gente do audiovisual não tem, é captador. Às vezes você tem um projeto bacana, elaborado, que você demorou dias fazendo, montando o projeto. Eu mesma aprovei um projeto 2 vezes seguidas para a Lei Rouanet, mas nenhum momento fiz captação porque não tinha um captador. E eu não sou captadora. A pessoa precisa conhecer de leis, do incentivo, essa coisa toda. Ela precisa ter aquele conhecimento para chegar em você, empresária, chegar no empresário e apresentar o projeto e mostrar por quê, né, que aquilo pode ser importante e tal. Não é simples e a gente não tem. Os poucos que eu conheço aqui fazem para si próprios, porque também são artistas. Uhum. Agora eu Né? conheci Como é uma que a gente empresa, resolve isso? Agora eu conheci uma empresa no Rio, eu estava num evento lá Perdão, eu esqueço que eu tenho um microfone aqui na minha frente. Que até Eduardo Paz lá falando sobre o audiovisual no Rio, levando. E aí tem vários empresários, tem uma empresa agora para captar recursos. Só que ela, para trabalhar com captação, ela trabalha da seguinte forma: quem vai procurá-la, mostrar o seu projeto, aí você vai ter que pagá-la por mês. Entendeu? Pois é, independente de pagá-la não, por essa é uma mês, questão. Pagá-la por mês, porque ela também tem que sobreviver. Todo mundo que abre uma empresa tem que sobreviver. Então, tem que ir em busca de algum serviço para poder trazer um retorno. Então, aí eu falo assim, então agora melhorou, né? Porque eles estão trabalhando só para isso. E se você vai pagar por mês, não sei qual o valor, eu fiquei até de querer. Aí, então eu penso assim, então obrigatoriamente agora nós teremos os recursos, mas aí não depende só do captador, depende também dos empresários. Então eu falo que é uma cadeia, né? É uma bola de neve. Mas, Cris, imagina você pagar por uma coisa que você não tem e que você não sabe se a pessoa realmente vai se dedicar àquilo. Pois é. Sabe? É complexo. O pessoal aqui, eles cobram 2% do valor de um projeto para elaborar. Nem elaborar completamente, porque quem elabora
A gente que tem as ideias, exato. não tem como outra pessoa, É. né, fazer justificativa por você, fazer a proposta toda. Você tem que fazer, sabe? Ela vai depois dar uma geral, ela cobra 2%. Imagina se o projeto custa 2 milhões, por exemplo, 2% adiantados. Não é se você aprovar. Por isso que conta sabe? com os amigos, A gente, Agora na maioria, a gente tem conta com os empresas amigos que para poder tem uma falar. empresa- fazer. E tem empresas agora que estão sendo mais flexíveis, né? E é bom só completar que 1 milhão é considerado baixíssimo orçamento. É Pra baixíssimo cinema. orçamento. Baixíssimo orçamento para cinema. Baixíssimo. Aliás, é independente, né? Considera assim. A produção O filme mesmo que independente. vocês fizeram, você participou, né? Eu escutei sua voz Sim. ali. Que Ah, você canta. o último. Não, o último. Ah, Você faz. Porque eu assisti aqui em Brasília no teatro. Teatro não, no cinema. Cine. Aqui não, Cine Brasília. 106. É, Cine Cine Brasília. Qual O último que a gente gravou, O último que vocês gravaram. que está na Secretaria de Cultura. Isso. O Tecno-Romance? Isso, Esse É. vai ser esses que nós fomos contemplados. Eu não isso. posso ficar falando pelo Paulo Gustavo. Exato, é. Ah, você não pode falar dele. É, porque está ainda. Não. Tá, Ah, A tá- sim. secretaria É. exige o seguinte: tudo que for tornar público, primeiro tem que pedir autorização para eles. Entendi. Então, não posso. É porque ainda está, Tá, né? mas tirando então quero perguntar Mas eu- dentro da música, porque dentro da música eu sei uma porção de Mas coisas, foi eu isso, fico né? curiosa Mas de tinha vocês, música, né? né? Hã? É. Tinha Ele música. fez uma Sim, A trilha? ele fez uma trilha, só uma citaçãozinha eu escutei, sim. É o dilema da pandemia. Ah, Sim, tá, é meu outro. amor. Esse a gente pode falar. Esse que Esse entrou pode em cartaz. falar, né? Esse É foi o uma dilema produção- da pandemia. Uma porque produção alemã, brasileira. é Brasil-Alemanha. Isso. E o dilema da pandemia, Foi que esse foi que eu vi, feito assim. na pandemia, Uhum. você acabou não indo no Cine Brasília. Eu consegui colocar lá em Eu não cartaz. sei se eu estava em Brasília quando você. Foi Eu acho que eu agora. não estava. Foi agora em setembro. O dilema da pandemia foi filmado na pandemia. 3 pessoas filmando. Thiago Uhum. Moisés, a Rada e o menino. O menino era o protagonista. E aí ele está ali, né? Ali. Aí tem um roteiro. Aí foi preciso ir em busca de atores para poder contracenar com esse menino, mas não podia estar presencial. Então foram votos. Não podia ter, né? Contato, Aglo- né? Isso. Uhum. Mas aí Aglomeração. o que surge, que até na pandemia eu fiz um curso de produção para Novos Horizontes, falando que a trilha sonora também é protagonista no filme. A trilha sonora. Sim, com Com certeza. certeza. E que tem que pensar. Então, ali, o dilema da pandemia, eu digo que é o menino e a música, Sim. né? Que até o produtor musical, cita o nome dele aqui? Pode, Que é o vontade. Ricardo Movitz. Claro. Movitz. Ele fez toda a produção musical. Tem muitas músicas, Letra, letras inclusive, que é do dele. Mongol, parceiro do Oswaldo Aí ia falar Montenegro. do Mongol. E aí ele foi Entre em busca tantos do outros, Mongol, né? Que Aliás, era um parceiro do Oswaldo Montenegro, e ele escreveu 2 músicas, 2 E- letras de músicas para o filme. Um detalhe, Mongol faleceu pouco depois 15 dias depois. de Covid. Nossa. Ele entregou a música, o Ricardo fez o seguinte, ele passou a música para o Ricardo, com a melodia, aí o Ricardo botando a melodia, né? Isso. E ele que gravou, o Mongol. Pá, 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 pá. Aí o Ricardo achou que não estava legal o som, foi pedir para ele regravar. 15 dias depois ligou, aí a mulher dele atendeu e falou assim, ele morreu ontem de Covid. Nossa Quando ele Senhora. entregou a música, ele estava Que louco. sadio. É. Em 15 dias ele pegou a doença, adquiriu o Ele morava vírus onde? e morreu. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Não, no Rio, No no Rio. Rio. E aí tem, então, as músicas do filme, que recebi várias críticas boas, né? Porque é um filme, como todos os filmes, né? Do Thiago são polêmicos, mas as músicas tinham mensagens ali. Sim. Quer dizer, o comportamento do menino lá, quando tem a música ali, aquela música está lançando uma mensagem sobre aquela situação X.
que eu não posso contar, que eu descobri o que é realmente aquele filme. Você vai ficar todo mundo perplexo. O menino, para você, aquele menino é o quê? Mora sozinho ali com aquela mãe? Depois a gente pode tem que contextualizar para as pessoas entenderem, com o pai, ele surgiu ali. Eu fiquei impressionada. Vamos contar um pouquinho, fazer Não uma conta, breve sinopse do filme. Fala, Tchê. Eu não posso contar porque você vai perder a graça, mas Não. quem me contou Ué, foi sinopse o pode. primeiro sinopse assistente pode. de direção, o Rafael Cris, Faria. só o tá. microfone aí, senão você vai O primeiro esquecer. assistente de direção, Rafael Faria, contou para mim. Aí ele foi contando, eu falei, gente, e as mensagens que o filme dá, né? Exato. Muitas mensagens ali. E que as escolas públicas que foram assistir, muitas escolas perceberam as mensagens. O Tiago Moisés, o cineasta, radicado na Alemanha, o filme é uma parte gravada lá, né, especificamente a parte do menino, então, que ela se refere. Então, é um garoto que está com a mãe em casa, durante a pandemia, naquela questão de isolamento, e a mãe fica muito doente e acaba morrendo, né? Essa é a ideia central. E como a criança lida com esse universo de estar sozinho, naquela situação de isolamento e de percepção do que é a morte, então ela vai fazer reflexões sobre aquilo, é tudo muito simbólico, o mundo inteiro naquela questão, né, de pânico, então as pessoas no prédio começam também a perceber que a criança está sozinha, não está sozinha, né? Isso de fato aconteceu na Alemanha, né? Na Alemanha, pessoas que morriam e ficavam lá 18 anos. Agora há pouco aconteceu com um ator também americano que morreu. Aquele, né? Jenny, né? Jenny Hackman. Semanas depois que vão saber que a pessoa, né? Essas questões todas da sociedade, que nós estamos muito hiperconectados, ao mesmo tempo estamos isolados, né? Porque como é que ninguém tem notícia, né? Seus vizinhos no prédio não sabem o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, é isso. Isso tudo muito simbólico, que a Cris não quer revelar os Mas detalhes. Eu vou levantar uma pergunta. E quando a gente vai ver esse filme, afinal? Não, então, o filme vai voltar, vai entrar em cartaz de novo. Tá. Uma pergunta, o filme, a mãe sempre fala, dá a entender que ele morava com o pai, e que do pai foi morar com a mãe. E o menino muito fantasioso. Então, essa história que o menino morava com o pai, foi morar com a mãe, será que é isso mesmo? Ele morava com o pai, ele morava com a mãe, ou ele morava em outro lugar? E aí, com a história dele viver sozinho, no isolamento, ele pegou na pandemia, né, que estava todo mundo meio doido, ele se infiltrou dentro daquele prédio, entrou dentro daquela casa, se instalou lá e começou ele a criar, imaginar uma mãe e tal. É aí que está o quê da questão. Esse menino era realmente, morava ali? Ele morava onde? Ele morava com o pai? Onde ele poderia morar? Presta atenção no figurino do menino. O menino tem um figurino. Quem assistiu o filme aqui? Você assistiu? Como é que era o figurino do menino? Vou dar uma dica. Era um casaco vermelho. Fale. Acho que ele estava meio de pijama, alguma coisa. Mas era uma coisa meio grande no corpo dele, não era? Você dava para ver que aquela roupa não era dele. Ele sonhou. Que aquela roupa não era dele. Como que ele conseguiu aquela roupa? Meu Deus, você sabe o que eu estou lembrando? Estou curiosa. Aliás, você sabe o que eu estou lembrando? Gente, eu vou abrir uma coisa aqui. Como ele conseguiu? Como ele conseguiu aquela roupa? Quer dizer, ele era um menino que vivia onde? Estou lembrando aquele filme do Jack Stripador. Entendeu? Sabe? Uma boa pergunta que eu faço que para quando entrar. Ele mesmo era a mãe dele, que era ele, o Jack Stripador. Né? Ele era a mãe. Ele era tanto o filho quanto a mãe, não é isso? Vocês lembram desse filme, gente? Ninguém lembra? Desse não. Eu não lembro. O Jack Stripador, que ele era o filho
E ele era a mãe. E ele morava, acho que ele morava numa casa de veraneio, onde as pessoas passavam para poder dormir e tal, e ele atendia as pessoas. Olha, que não Era faça um muito hotel? barulho. Era um Morava- hotel. Você não está confundindo com psicose? Psicose. Não é Jack Stripador, não. Norman Bates. Psicose, ai, que horror. Bates Do Hotel. Hitchcock. Não, eu falando com um monte. Eu sou Alfred fã do- Hitchcock. Eu sou Isso. fã do Nossa, que Hitchcock. horror. Tá vendo? Eu sou péssima mesmo. De cinema, teatro, não. E a Glória falou, ai, que ufa. Ô, Cris, aproveita e dá o elenco logo. Você Tá estava vendo falando da como é que mãe. Então, eu vou falar já o elenco, já vou aproveitar para divulgar Vai, fala. o Dilema da Pandemia, ficou em cartaz aqui em Brasília, e agora eu espero que ele vá correndo, porque essa distribuição, outra coisa que é difícil, né? Nossa, Glória, não me fala, É não. fazer a distribuição de um filme. A gente não consegue distribuidores, eles pegam os filmes em gaveta. Então, eu decidi agora ser uma distribuidora independente. Olha, Dá o elenco do coisa boa. dá o elenco do... Eu vou dar o elenco. E aí, estou querendo distribuir, porque eu não quero que vá para o streaming, tá? Sim. Não quero Sim. que vá para o streaming. Vai para o streaming, sim, depois que Depois ficar um fizer tempo a carreira no cinema. toda, né? É. Lógico. Então, Vocês- vou falar o elenco. O Aham. elenco, o protagonista é um menino que é o Tito Milos Leon, que na época ele tinha 6 anos quando foi filmado. Aí, Uhum. depois, eu tive que fazer a seleção de atores no Brasil, escolhi em Brasília e no Rio. Em Brasília, quem fez a mãe do menino foi a Vô Nunes, a Vô, que nós gravamos na pandemia, no quarto do hotel. Foi uma coisa muito... Depois, quando a gente lembra, né? Todo mundo de máscara, distante. Ela viu para fazer uma personagem, né? Que estava enferma, doente, ela viu que ela tinha que ficar deitada na cama para poder a voz estar ali. Vai deitar onde? Na minha cama? Aí forra tudo com toalha. Aí ela deita lá de lado. Aí o diretor, que era o Rafael Farias, no Brasil foi o Rafael Farias o diretor, o Tiago Moisés é o diretor. Ele com máscara, filmando de longe com o microfone, com medo, porque ele na casa dele tem a mãe, a As tia, avós, idosa. né? E aí ela gravou É, desse me jeito. Loucura, gente, Quando que a gente acabou- viveu, meu Deus. Quando É. acabou ela de filmar, imediatamente eu chamei a camareira e pedi para trocar a roupa de cama toda, a toalha de banho toda, uma maluquice. Tocou fogo, você queimou, é só... E aí vamos para os outros atores. Aí Tô tem brincando, gente. tem os vizinhos. Os vizinhos que estavam lá no hotel. que moravam no apartamento, lá no prédio. No prédio onde Aí essa os criança morava. vizinhos, um deles é o Tim Martins, Isso. o outro Ricardo Movitz, que era um casal que morava no mesmo apartamento. Era um Fizemos casal, eles interpretaram como casal. O outro ator é o Baiato Anelli, que você conhece, Isso. que mora no Rio de Janeiro. Uhum. O outro é o Cris Dantas, daqui. Isso. O outro, o Roberto Roundtree, que você também conhece, Conheço. que é o Jones Brabo. Ele, na época, ele era negacionista, ele sempre foi, na vacina. E o Cris Dantas era o filho que não era negacionista. A gente filmou, sabe como? Ali que nós usamos toda a criatividade, por telefone. Ele aqui em Brasília e o Roberto Roundtree no Rio. Aí foi feita a ligação, ele falando com o pai, brigando com o pai, que o pai não podia ser daquela forma, e ele brigando com o filho, pelo telefone. Então, tá lá, pelo telefone, essa gravação. E 2 atrizes lá do Rio, né, que iniciantes. Vocês trabalham muito com o pessoal do Rio também? Vocês trazem? Ou você valoriza aqui o que a gente tem? Não, a gente tem que trabalhar com bons artistas, né? Sim. Eu acho o seguinte, a gente tem que valorizar, tudo bem, você valoriza Você os está falando bons com a produtora artistas internacional, daqui. trabalha com a Alemanha, Tô Brasil. sabendo, né? tô sabendo. Os bons O mundo é o artistas limite, né?
os bons artistas daqui e todos os artistas, né? Bem sabe A ela gente tem que que ela fez trabalhar isso. com quem a gente tem uma conexão É. ou que tem a disponibilidade que está de É. acordo com a personagem que a gente precisa também. Tá, Não é Aham. só A gente tem que abrir. Eu sei que a gente abre o leque. Eu não penso muito assim sobre de onde a pessoa é, de onde não Isso é, é. Uhum. sabe? Mas em relação ao recurso, não fica mais caro? Porque vamos Também. concluir isso aí, Depende. porque na hora que você escolhe o ator, ele tem que estar dentro do perfil da personagem. Sim. Então você, eu só posso escolher então da determinada cidade? Isso não existe. Isso não é fazer arte, Não, não é eu fazer sei. cultura. A gente tem que expandir mesmo, né? Agora, Chamar. quando você pega verba pública, por exemplo, o Fundo de Apoio à Cultura, você tem que ter Sim. a maior parte dos técnicos Daqui de Brasília. Do eu local. sei. da equipe toda de Brasília. Está correto, tem que ser De quem está mesmo. financiando. Mas Sim, você Ele está pode. financiando, mas você porém pode não trazer- impede de Isso. você ter um número menor de técnicos e artistas de outros fora. lugares. Eu, por exemplo, eu morei no Rio muitos anos. Eu estudei, fiz universidade lá, eu fiz licenciatura, bacharelado, pós-graduação, tudo no Rio de Janeiro. E aí você forma um grupo de pessoas e artistas que estudamos e que hoje muitos estão em várias emissoras de televisão, na Record, tem muitos amigos meus, amigos muito próximos, que a gente passou 5 anos sentados, um do lado do outro, conversando. Então, assim, claro que eu chamo amigos meus, artistas muito bons do Rio de Janeiro. Não porque são meus amigos, mas porque são artistas fantásticos. E pode evoluir para que esse filme, poxa vida, tem fulano, tem o Tim Martins lá, eu vou assistir porque o Tim tá lá. Mas o que também, eu acho né? bom justamente é misturar mesmo, sabe? E não acho. é porque você é do Rio, não pode, de Porto Alegre. Até uma vez perguntaram assim para mim, mas você só pega atores do Rio e de Brasília? Por que você não traz de São Paulo? Até traz, mas aí São entra Paulo, a questão Recife. Da verba, né? Da grana mesmo. da grana e da Mas convivência. o Soul Killers tinha uma atriz de São Paulo. Tinha de São Paulo, tinha da Rússia Sim. e tinha de Língua Londres. inglesa, pois também. Mas eu me lembro que tinham 2 atores de São Paulo. De São que vinham Paulo? de São Paulo. A Bruna, que eu não me lembro o sobrenome, é meio complicado, é meio... Não, você acha que você está Nossa, confundindo não. com a Estação Rock. muito filme. Tá igual eu, Olha Jack só. Stripador com Que ele veio a atriz de São Paulo. Verdade, tô confundindo. É outro filme. Célio, Lucina, tem muita gente de Brasília, Tem. sabe? Tem Bidô Galvão, tem Carmen Moretson, tem Luciana Martuchelli, Avô Nunes. tem Avô, Fala. tem Gê Martu, cara, tem Gê Gê Martu. Martu, tem Túlio Guimarães, meu tutuzinho que morreu recentemente. Tem Graça Veloso, nossa, eu não posso começar a falar, tem muito mais gente de Brasília. Quando eu cito esse pessoal lá, é que são as mais antigas, lá da década de 40, Da história 50. mesmo. E me diz Sabe? aí, você falou no G, eu tenho muitos anos que eu não vejo o G Martu. Como ele está? Assim, Como ele está? ele é hoje? guerreiro, né? Ele Alegre, está em divertido. casa. Ele está em sensacional, casa, né? fez- Porque ele fez- tem os probleminhas Fez dele. aniversário recente. Hoje ele A tem gente- quantos anos? Verdade. 88 Eu anos. estou perguntando isso porque eu entrevistei aqui 3 veteranos. Um tinha 90 anos, lúcido, que carregava a bateria dele, maravilhoso, e falava com certeza, só não tirou o pente do bolso para pentear o cabelo antes de falar, porque acho que ele ficou envergonhado com as câmeras. O outro tinha 70, estava cursando 80, né? Estava prestes a fazer, e o outro tinha 78. Então, assim, vocês trazem... Eu sei que ele deve ter alguma dificuldade, talvez, no... Não, o Gê Martu, ele, como ele tem problema de asma, Sim. ele foi obrigado a botar aquele marca-passo. Então, ele não pode estar em locais que tem ácaro. Aí depois vem outros problemas, cada velhice, que é a perna isso, aí vem a pandemia. Aí a filha dele, que é a Luciana Martuchelli, tem aquele medo dele ter contato. Mas Certíssima, tá ele está certíssima. no nosso filme técnico romano. fizemos- Nós gravamos É. ele na casa dele. Nós ensaiamos Aí não dá para virtualmente, trabalhar inclusive. sem gelo,
nos filmes da gente, ele é Ele incrível. tá na casa. Então tem ele essa tá morando liberdade, então ela deixa a filha, né? E ele também aceita que vocês possam chegar aí na casa dele para fazer uma Sim, ponta. E, a gente, gente isso é tão vai de, a importante. gente vai de máscara, né? É. Tem que ter todos os cuidados. E nós fizemos ensaio com ele virtualmente também. Sim, Né? sim. Que legal. Eu tava muito curiosa Ele dessa está em parte, casa porque... lá. E ele foi, no ano passado, ele não foi homenageado Foi, no Sena, Foi. e que ele foi, né, presencialmente. Uhum. A Luciana falou para mim que preparou o pai de uma forma que ele pudesse estar presente lá para receber, né, a homenagem. Sim. Que Eu achei bacana, né? isso, Pra não pena que eu não estava esquecer. aqui. E para mim foi emocionante. Eu sou muito amiga do G. E eu amo faço o aniversário Gizinho, no dia eu 8 amo. de março e ele no dia 9 de Ele março. viajou comigo Eu num amo espetáculo meu para o Chile. Nós fomos para o Chile. Ele foi comigo. Porque eu faço teatro também, né? Há muitos anos. Eu fazia parte de uma organização Você atua. internacional. Atuo, sou atriz também, diretora. Ela é E roteirista. Ah, não tá também, bom isso não. Vou aí fazer. Não é assim também não. Eu sei, não. Eu tô de brincadeira, né? Aí a gente Peraí, viajou. Deus. Mas acontece. Aí a gente viajou, nós fomos para o Chile e o G, um cavalheiro, sabe? Ah, ele é. Gentleman, um cavalheiro, cuidava da gente com um carinho, assim, sabe? Absurdo. E uma inteligência extraordinária. E de um humor fantástico. O Andrade Júnior, não sei se vocês Andrade, conhecem, Andrade. claro, grande Figuraça. Andrade. Meu amicíssimo, que faleceu também, mas o Andrade, nós viajamos para a Argentina, um espetáculo de direção do Túlio Guimarães. E a gente levou pó de café, né? Porque a gente não larga o cafezinho de jeito nenhum. Chegou lá, a gente esqueceu de levar o coador. E lá nós ficamos hospedados num local à parte, assim, da cidade, e o pessoal lá, eles tomam aqueles instantâneos, esse negócio e tal, ninguém tinha coador. O Andrade arrancou a manga da camisa dele, Andrade mesmo. E fez o amarrou, coador. e a gente fazia o café e todo mundo tomava aquele café do sovaco do Andrade. Agora eu vou contar Gente, uma. outra do Andrade. Rapidinho, deixa eu te falar. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. O papo tá tão bom que a gente nem viu, passou tanto tempo, né? Já acabou. Mas não acabou ainda. Eu queria que a gente fizesse assim umas considerações. A gente tem pouquinho tempo, mas que a gente fizesse umas considerações, né? A gente vai ter a oportunidade, claro, de fazer um novo podcast. Adorei saber um monte de coisa e cometer uma gafe, mas é bom demais trocar o nome. Mas Imagina. assim, fala para mim um pouquinho de algum recado, alguma coisa que cada um de vocês gostaria, assim, em tempo mais curto, né, que a gente já está no finalzinho, mas eu vou terminar porque eu quero, digo assim, muitíssimo obrigada por vocês Imagina. serem aceitar, eu que agradeço. assim, por uma cantora, uma Imagina. musicista aqui de Brasília, que admira muito vocês, Nossa, a gente né? também te admira. e demais. vocês virem aqui nesse bate-papo e eu, né, conhecer um pouco mais de vocês. Eu estou finalizando um filme agora sobre o Neville de Almeida, né, nosso grande mestre do cinema brasileiro, que foi um cineasta da década de 60. Fala um quem é ele, da música, da Dama da Lotação, que ele é o diretor Ele da já Dama fez da mais de Lotação. tantos 50 filmes, Mas, né? mas Dama do Lotação, foi ao cinema, Matou a Mulher, foi ao cinema. Nossa, Matou a Mas Família. é que a Dama da Matou a Lotação Família, foi que teve o maior Matou a recorde E Família. você de já tem Brasileiro. tempo isso também para fazer esse Estou trabalho. finalizando. Agora Ó. já estamos na. Achei que era independente, falou assim, independente. Já estamos na legenda, vamos botar música ainda. Olha, tá fácil. Colorir, falta. Alguns. Parabéns, parabéns. Mas estamos parabéns. finalizando. Eu estou muito feliz porque o Neville é um homem extraordinário, né? Tem a Filme de produção história, do né? Humberto Macedo, o Movitz tá na fotografia também, junto com o Gustavo Pastorino, e grande equipe. E você, Cris? Bom, Há umas considerações aqui pra gente. eu aqui, como Cristina rapidinho. Moisés, como produtora de cinema e audiovisual, eu agora me sinto assim realizada, não é, Tim? De ver trabalhar
realmente com dinheiro. Mesmo sendo pouco, né? Os editais, 1.700.000 para fazer um filme é pouco. Muita gente acha que é muito, mas não é muito, não. A gente tem que se virar nos 30, né? Não é? E você? E aí nós estamos, como é que fala? Na produção desse filme, que iniciou em junho de no ano passado, 24, e vai ser finalizado agora em janeiro de 2025. E eu te desejo um bom sucesso. E aí, a partir de dezembro de 2025. E a partir de janeiro a gente tem que ir para os festivais e correr atrás. Já conseguimos um distribuidor. Você nem tá O Tim sabendo vai disso, né? conseguir Conseguimos um distribuidor. Tamo aí. Gente, a gente tem 1 minuto, Tim. Bom, então, O que você faria em 1 minuto? Yes. Bom, Essa é a vida a do primeira cinema. coisa é sugerir que um livro maravilhoso que é sobre cinema, chamado Hope Killers, Ih. seja encartado nesses Bem aqui, nesses como alimentos culturais. Tinha Eu conheço o editor, inclusive, o editor é Ah. generoso. Ele pode encartar o livro aqui, o Hope É Killers. bom, Olha, muito obrigada. Então maravilha. fica a sugestão para inserir no livro do Tim. Meninos, Não, o livro não, eu só Ah, não. participo do livro. só participa, O né? livro é sobre o filme Então, sobre Hope o filme. Killers. Isso. Não é nem sobre o filme. Hope Killers tem o filme. Isso. E Do mesmo nome. depois o filme pronto foi feito o livro, que é uma Então, fica outra assim. história dentro do mesmo universo Hope Killers, que ali fala sobre mulheres e lança mensagens para mulheres. Que Para bom, mulher. gente. Obrigada Muito obrigada. demais. Que pena que Obrigada. acabou. Célia. Obrigada demais. Muito obrigada, carinho pela tá? atenção. Foi muito bom. Que bom, Muito que mesmo. bom. Feliz. Saúde. Muito bom Saúde, estar sim. com